Antes de se assentar, olhe para a pessoa que está ao teu lado, diga para ela: que bom que você veio. Que bom, aleluia. Estamos aqui na casa do Senhor, na presença do Senhor, aquele que é digno, aleluia, de receber o nosso louvor, a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém, igreja? Feche seus olhos por mais um minutinho. Pai, nós te pedimos, ó Deus, a tua bênção, te pedimos a graça. Pai, nos usa de uma forma sobrenatural, forma única, aquela que já está dentro do teu coração nesta noite. Estamos aqui, ó Deus, disponível para fazer aquilo que o Senhor propôs para cada vida, para cada um de nós neste culto. Deus, que seja uma experiência nova, que esse culto seja uma experiência grandiosa da tua palavra, do teu amor, para a honra e para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, boa noite, povo maravilhoso de Deus. Se você está feliz nessa noite, dê um sorriso bonito para essa pessoa que está do seu lado. Fala assim: eu vejo Jesus em você. Quantos são cristãos aqui, pequenos cristos, digam amém. Queridos, nós estamos dando continuidade na missão que Jesus deu para os seus discípulos: ide, fazei discípulos. E para fazer discípulos nós precisamos levar as pessoas a terem um encontro com Jesus. Então, de 2 em 2 meses nós temos o nosso revisão de vidas. Fala assim, meu irmão, é necessário fazer uma revisão de vida. E esse revisão de vidas vai ser especial, querido. Nós estaremos indo para Monte Sião. Iremos unir duas forças, a igreja de Monte Sião, a igreja de Ouro Fino, e o céu vai descer naquele lugar. Quantos creem, digam amém? Não, acho que você não entendeu. Dá um chacoalhão no seu irmão aí, olha com cara de profeta para ele e fala assim: eu creio que o poder de Deus descerá nesses dias, em nome de Jesus. A seara é grande, mas falta trabalhadores. Fala pro seu irmão: arregaça as mangas aí e bora formar trabalhadores. Amém? Procura um líder, dê o seu nome. Você que quer fazer um renovo, você que saiu da presença de Deus, está querendo voltar, você conhece alguém que está fora, que está perdido, que precisa conhecer Jesus, vai atrás, fale do Senhor para as pessoas, porque nós iremos fazer a obra do Senhor. Amém? Fala assim pro seu irmão: nada. Fala com fé, fala: nada pode parar uma igreja que busca e faz a obra de Deus. Se você crê que serão dias maravilhosos, dê uma salva de palmas em nome de Jesus. Aê! Aleluia. Olha para a pessoa que está ao teu lado, diga para ela: olha para ela, dá um sorrisão. Tudo por você, querido. Tudo para nós. Deus trabalha tudo para nós. Aleluia. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. As crianças, pode sair. Gênesis 13. Versículo 8 ao 18. Diz assim: e disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti,
e entre os meus pastores e os teus pastores, pois somos irmãos. Versículo 9: não está toda a terra diante de ti? Rogo-te que te partes de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, irei para a esquerda. Versículo 10: e levantou Ló os olhos e viu que a campina do Jordão era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Diga, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Então, antes de Deus destruir, aos olhos de Ló, tudo era bonito, tudo chamava atenção, tudo o levava a entender que aquela direção seria a melhor direção. Mas a Bíblia nos ensina que antes poderia até ser, ou poderia se tornar ainda melhor, ou poderia, continuar sendo um maravilhoso lugar, Sodoma e Gomorra. Mas a Bíblia está nos alertando que ela era vista para olhar, uma boa vista para olhar, antes de Deus destruir. Oh, Jesus! Vocês estão aí, não? Olha só a aparência de Sodoma e Gomorra. Ela era como o jardim do Senhor. Ela era como o jardim, Pai, do Senhor. Como a terra do Egito na direção de Zoar. E então Ló escolheu para si toda aquela campina de Jordão e partiu para o oriente. Assim se apartaram um do outro. E habitou Abrão na terra, da onde? De Canaã. E Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Versículo 13. Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta-te agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda esta terra que vês, hei de te dar a ti, a tua descendência para sempre. Aleluia. Farei a tua descendência como o pó da terra, de modo que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre a terra no seu comprimento, na sua largura, pois eu a darei a ti. E então mudou a Abraão as suas tendas e foi habitar nos carvalhais de Mamre, e que estão junto do Hebrom, aonde ficou o altar ao Senhor. Amém, meu irmão? Então, meu irmão, em nome de Jesus, e eu te pergunto, o que é fé? O que é fé para você? O que é fé? Você sente que você tem fé? O que esta fé que você tem, o que ela pode transformar? O que ela pode mudar? O que ela pode trazer algo diferente na sua vida? O que a fé que você tem pode mudar? A tua situação pode mudar? Lógico que pode. Você tem fé, querido? Ela pode mudar. Assim como mudou aqui para Abraão, porque ele estava em contenda. Ele estava numa discussão. E Abraão falou: se você for para lá, eu vou para cá. Se você for para lá, eu vou para lá.
Mas Abraão estava tendo o quê? Um desafio, ele estava desafiando a ele mesmo, ele estava desafiando a sua fé, uma fé que muda a realidade, meu irmão. E eu quero profetizar já desde já que esta fé que você tem vai mudar a tua realidade em nome de Jesus. A realidade que talvez você possa estar vivendo, uma realidade que não é sua. Muita gente está vivendo uma fé numa realidade que não é dele. E qual é a realidade que não é dele? Não está enxergando, né, o propósito, não está enxergando aquilo que realmente Deus tem para a sua vida. E eu quero dizer que você tem um propósito na presença do Senhor, em nome de Jesus. Mas para que você tenha essa fé, meu irmão, algumas coisas você vai precisar renunciar. Para que essa fé seja genuína realmente, em nome de Jesus, todos os seus conceitos humanos precisam cair em nome de Jesus. Sabe por quê? Se os seus conceitos humanos não caírem, meu irmão, em nome de Jesus, você sempre vai declarar que o dia da tua dificuldade é o último dia da sua vida. E a nossa vida não está determinada por aquilo que nós vemos. A nossa vida de fé não está determinada por aquilo que nós enxergamos, por aquilo que sentimos, por aquilo que passamos. Meu irmão, a sua fé não se define a isso em nome de Jesus. Sabe por quê, meu irmão? A cada situação que nós possamos viver é algo progressivo, é algo para te levar, é algo para te levar para frente, para algo maior que o Senhor tem para a sua vida. Assim foi com Abraão, querido. Assim foi com Abraão. E Abraão ficou sendo como o quê? Como o homem da fé. E eu te pergunto, qual é a tua real fé hoje? Qual é a tua real fé hoje? É a palavra de Deus? Ou são as circunstâncias? Ou são as coisas naturais que você vê? Ou são as adversidades que se levantam contra você? Qual talvez seja o problema que você está vivendo hoje? E eu te pergunto, será que você reconhece o bem que o Senhor tem feito a você? Será que você reconhece o bem que o Senhor tem feito a você, meu irmão? Se você reconhece isso, a sua fé nunca será abalada. A sua posição, o seu posicionamento com Deus nunca será abalado. Ninguém pode abalar esse posicionamento seu, em nome de Jesus. Assim como Abraão, meu irmão. Abraão usou aquele momento de contenda, aquele momento que, né? A hora que talvez ele olhou para a escolha de Ló e falou, nossa, o que eu vou fazer? Mas qual que foi o desafio dele? Não, se você for para lá, eu vou para lá. Se você for para aquele outro lado, eu vou para o outro lado. Porque a minha fé não está abalada pela circunstância, meu irmão. A sua fé não pode estar abalada pelas tuas circunstâncias da sua vida. Você tem um propósito. Nós temos um propósito que é fé. O meu propósito, o teu propósito é fé. Todos os dias, o meu propósito, o teu propósito é fé. Nos encher de fé todos os dias. Em nome de Jesus. Eu sei o que Deus fez por mim. Você sabe o que Deus fez por você, irmãos? Eu sei o que Deus fez por mim. Por isso que quando eu estou louvando ao Senhor, querido, eu vou embora. Eu sei o que Deus fez por mim. E isto é, quando você compreende o que Deus fez por você, isso é o início de uma vida de fé. Isso é para que você creia nesta vida de fé que você tem. Nossa, falar nisso, terça-feira, que culto, irmãos, com o nosso bispo Erasmo. Oh, meu Deus do céu, que bênção de culto. Meu irmão, nós tivemos o privilégio de passar uma tarde com o profeta. Nossa, até me arrepia. A Bia começou a chorar porque passou a camisa do bispo Erasmo, querido.
Sabe o que é isso, meu irmão? Nós sabemos de onde nós viemos. E nós sabemos reconhecer a quem está acima de nós. Sabemos que quem está acima de nós tem unção para ser derramada. E aquela tarde foi uma tarde tão grandiosa, meu irmão. Meu Deus, que passou tão rápido. Parece que passou tão rápido, né? Mas eu fui abençoado, aleluia, naquele culto, naquela tarde, aleluia. Como é bom você sentar perto de um profeta. Nossa, eu só queria ver ele falar, só queria ouvir ele falar. Oh, Jesus, porque aquele homem tem fruto, viu, irmãos? Amém, igreja? E isso é fé. O bispo Erasmo sai daqui, vai para lá, sai de Belo Horizonte, vai para São Paulo, de São Paulo vai para São José dos Campos, São José dos Campos vai só para cumprir o propósito de Deus, só para cumprir o chamado de Deus. Aleluia, aleluia. Os obreiros, né? Aleluia. Meu irmão, isso precisa ser reconhecido na sua vida, você saber o que Deus fez na sua vida. Deus não vai fazer nada se você não fizer. O que você vai fazer? Usar a tua fé. Deus usou a fé de Abraão para fazer grandiosas coisas na vida de Abraão. E Deus fez. Deus fez. E Deus vai fazer na minha vida e na sua vida, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Aleluia! Nós somos da fé e temos fé, querido. A nossa fé não é dita, eu tenho fé, não. Eu tenho fé. Eu tenho como provar que eu tenho fé. Abraão tinha como provar que ele tinha fé. E o maior esforço da palavra de Deus para mim e para você hoje, querido, é te levar a você a se posicionar na fé. O maior comprometimento da palavra de Deus, do que está escrito na Bíblia, não, é nos fazer posicionar. É só olhar a história de Abraão, pronto, nós temos que se posicionar. O maior esforço da palavra é esse, a fazer com que nós, homens, sejamos posicionados na nossa fé. Vou ter fé. Você é alguém de fé. Aleluia. Fora de um potencial de fé, meu irmão, a sua mente se torna bloqueada, sabia? Quem não está com uma mente de fé, a mente se torna bloqueada. Diga para o seu irmão, não bloqueie a sua mente, querido. Usa a fé. A fé desbloqueia, meu irmão. A fé desbloqueia das coisas naturais. A fé faz com que nós nos posicionamos para as coisas espirituais, para aquilo que Deus está enxergando, para aquilo que Deus está levando. E Deus falou para Abraão, Abraão, se você fizer desse jeito, eu irei te levar. Aleluia. Eu irei te levar. Glória a Deus. Meu irmão, nós temos um potencial tremendo para desbloquear nossa mente, que acredita em tudo. Nós temos uma arma poderosa para desbloquear a mente, que é fé, meu irmão. Em nome de Jesus. Meu irmão, e nossa mente, se nós permitir que ela nos bloqueia, em todo tempo ela vai te bloquear. Ela vai te afetar. E quando ela te afeta, você desmorece, você desanima. Aqui eu fiquei pensando, Abraão poderia ter desanimado de muita coisa, querido. Abraão poderia ter desanimado de muita coisa, não. Ele já tinha
ele já estava com um propósito de fé. Meu irmão, ele renunciou a algo. Ele renunciou a algo, né? Não, se você for para lá, eu vou para cá. Fé é renunciar todo o tempo, querido. Fé é saber renunciar a todas as coisas. Será que você consegue renunciar a alguma coisa que te afeta? Será que você consegue renunciar a alguma coisa que te prejudica no seu dia a dia? Porque Ló, ele foi engolido pelas coisas naturais, querido. As coisas de ilusão. E Deus já estava chamando Abraão para quê? Não para as coisas naturais. Deus estava chamando Abraão para as coisas espirituais. E Abraão entendeu. Abraão compreendeu. Aleluia. E a posição de Ló, qual que foi? A adversa. A mente de Ló ficou bloqueada. E a fé bloqueou. O tanto que ele andou com Abraão, não conseguiu aprender nada de fé. A Bíblia diz que Abraão libertou Ló com 318 homens. Será que Ló esqueceu do que Deus tinha feito, querido? Será que Ló esqueceu, deixou de reconhecer que ele estava preso? Alguém foi lá e o resgatou? Será que Ló perdeu todo o espírito de gratidão? Será que Ló não aprendeu um nada? Meu irmão, eu comecei a pensar esses dias em definição do que é gratidão. O que é gratidão? Eu não vou falar sobre isso não, mas veio aqui o Espírito Santo incomoda e eu vou falar. O que é gratidão? Gratidão é algo que você não conseguiu fazer. E sabe por que você não conseguiu fazer? Porque você não tinha capacidade para fazer. E aquilo que você não tinha capacidade para fazer, te aflige. Então a gratidão, aquilo que você não consegue fazer, meu irmão, em nome de Jesus, é porque você não conseguia fazer. E isso não pode ter valor nenhum que cubra aquilo que você não consegue fazer. Ló conseguia se libertar do cativeiro, querido? Não! Mas Abraão, querido, se colocou no lugar. Abraão se colocou para fazer. Para ir lá, meu irmão, gratidão. A pessoa que faz alguma por você, ela arrisca tudo. Abraão se arriscou em morrer. Abraão se arriscou em muitas coisas, querido. E como que Ló estava? Preso, esperando ou pensando em alguma forma de fugir, ou esperando alguém ir ajudá-lo. E glória a Deus que esse alguém apareceu, que foi Abraão. Assim como eu e você, meu irmão, apareceu Jesus para nos resgatar, para nos curar, para nos salvar, em nome de Jesus. Então, meu irmão, gratidão para Jesus tem que ter todos os dias. Não tem como pagar aquilo que você não fez, aquilo que nós não fizemos. Não tem como pagar. Aleluia, Jesus. Aleluia. Sabe o que aconteceu com Ló? Foi iludido pela sua mente natural. Ló foi iludido pela sua mente pequena, meu irmão. A sua pequena capacidade, achando que era o esperto, mas na capacidade dele natural, era pequena.
E ele se achou tal. Opa, Abraão é bobo, eu vou para lá. Mas antes de Deus destruir. Acho que ele nunca pensou que Deus pudesse destruir Sodoma e Gomorra. As pessoas sempre pensam, mas Deus não vai fazer isso, mas Deus... Meu irmão, isso é pensar natural, mente natural. Ele viu só o quê? Um resultado. Qual era o resultado? Zoar. E esse resultado Zoar, se você que entende a Bíblia, o que aconteceu com ele mesmo? Depois você lê em casa. O problema é que ele causou, querido. Oh, meu Deus. Os nossos olhos, meu irmão, naturais, têm uma visão curta. A visão longa é os olhos espirituais. Aleluia. Mas o problema é que os olhos naturais sempre faz as pessoas insistirem. Por que nas coisas espirituais as pessoas não insistem, querido? Por que não há uma insistência em buscar a Deus? Por que não há uma insistência de clamar a Deus? Por que não há uma insistência? Mas a insistência do natural as pessoas acham facinho, encontram fácil. E por que encontram fácil as coisas naturais? Porque a mente delas já está bloqueada. Já está tomada pelas forças do inferno, malignas, né? E o maior conflito hoje, meu irmão, qual é o seu maior conflito hoje? Qual é o seu maior conflito hoje? Quando você olha para o seu redor, qual é a tua realidade? Quando você olha para frente, qual é a tua realidade? Quando você olha para a sua empresa, qual é a tua realidade? Quando você olha para você, qual é a tua realidade? O que você vê? O que você enxerga? E o maior conflito disso, meu irmão, é quando a pessoa começa a ver a tua realidade e a realidade dela não é aquela. Para aquela que Deus a chamou, para aquela que Deus quer que ela seja. E eu quero te mostrar isso na palavra. Lucas capítulo 13. Lucas 13, versículo 10 em diante. Versículo 10. E ensinava no sábado, numa das sinagogas, e estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, e havia já 18 anos. Ela andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. 18 anos. Vamos lá? E vendo-a, Jesus chamou-a a si e lhe disse: o que Jesus fez aqui, meu irmão? Vendo-a, Jesus. O que será que Jesus viu? E vendo-a, Jesus chamou a si e lhe disse: mulher, tu estás livre da tua enfermidade. E então ele pôs as mãos sobre ela,
E logo ela se endireitou e glorificava a Deus. Versículo 14. Tomando a palavra o dirigente da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, e disse à multidão: 6 dias há em que é permitido trabalhar, ou permitido curar. Nestes vinde para seres curado, e não no sábado. Então, durante os 6 dias, vem nesse dia para ser curado, e não agora, e não hoje. E respondeu-lhe, porém, o Senhor: hipócrita, no sábado não desamarra cada um de vós o seu boi, ou o jumento, e não leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta... O que está escrito aí, irmãos? O que está escrito aí, igreja? Esta quem? Meu irmão, essa mulher tinha pedigree. Essa mulher vinha de uma linhagem e que ela era conhecida. Jesus a conheceu só de vê-la. Essa mulher ela tem uma linhagem, ela tem alguém, ela tem uma referência, ela segue, ela está no caminho, ela entende. Assim como a formiga, irmão. Esses dias eu estava vendo o Juninho trabalhar, até falei para ele, né, Juninho? A formiga, meu irmão, o caminho da formiga é retinho. Meu irmão, eu ainda falei para o Juninho, mas como é que pode? A formiga é tão levinha e ela fazia o rastro. Quantos dias, quantas horas, quantos minutos, quantos segundos passam uma formiga naquele caminho, querido? Meu irmão, sabe por quê? Porque a formiga tem senso. Se você for olhar lá em Provérbios, capítulo 6, versículo 6, diz sobre a formiga. Meu irmão, você sabia que a formiga é o inseto mais que vive em comunidade? Porque elas se ajudam. Porque elas se importam uma com a outra. Vocês sabiam que na espécie, como se fala, como faz para separar uma qualidade, né? Você sabia que uma das qualidades da formiga, o macho, ele só fica vivo até ele multiplicar. Depois que ele multiplica, ele morre. Ele morre. Ele morre para quê? Ele deu o quê? Ele deu a formação. Mas acaba o ciclo dele. Acaba o tempo da formiga macho. Sabe por quê? Só para continuar. Você sabe por que a formiga ela tem um caminho, e que se você for seguir o caminho dela, você vai achar a casa dela, o formigueiro? Porque elas soltam uma substância química. E essa substância química é a direção. E quem que solta essa substância química? O que começou o caminho. Aquela que começou o caminho, ela começa a soltar a substância química, e as outras, elas não saem fora daquilo, querido. Vocês estão aí, não? A formiga tem fé, não? O que você acha, Ivan? O que você acha, igreja? Que cheiro. Tem um nome, né? Eu esqueci até de anotar. Tem uma substância química
E aquilo faz com que as outras seguem. E essa mulher, querida, ela tinha uma característica, filha de Abraão. Mas só Jesus reconheceu isso. E só Jesus reconhece em mim e você, meu irmão, que somos pessoas de fé. E é por isso que Ele quer te curar. E é por isso que Ele quer libertar. E é por isso que Ele quer trazer você à tona, para se desvincular das coisas naturais. Porque a visão aqui dos naturalistas, eles viam uma mulher. Jesus enxerga propósito. Jesus enxerga um propósito na tua vida, querido. Pessoas de fé, pessoas que não desanimam, pessoas que crescem, pessoas que vão avante, estão no caminho. Aleluia! A formiga, meu irmão, a formiga trabalha no verão. Trabalha no verão para se abastecer, para estar abastecendo para o dia do inverno. Abasteça de fé, querido, quando você está com crise. As pessoas, mãe, nossa, as pessoas querem abastecer de fé quando estão na maravilha. Não, meu irmão, abastecer de fé quando você está em crise. Aí que você precisa estar cheio. E aí, quando você está cheio, as coisas naturais não bloquearão a tua fé. Não desanimarão você, querido. As pessoas estão desanimadas, estão perdidas. E Jesus está dizendo para o pregador natural, hipócrita! Tira a sua mente natural, desbloqueia a tua mente. Desbloqueia a tua mente. Será que você deixaria de levar o seu boi para tomar água no sábado? Não. E Jesus estava dizendo para ele, desbloqueia. Vocês estão bloqueados. Porque essa mulher, ela tem pedigree. Você tem pedigree, meu irmão, filha de Abraão. Sabe o que aconteceu com essa mulher, meu irmão? A mulher, talvez ela perdeu toda a realidade da sua vida. Ela só foi chamada como mulher. E o propósito de Deus, qual é o propósito de Deus para a mulher mesmo? Qual é o propósito de Deus para a mulher, querido? Ser uma bênção, procriar, ter filhos, casar. Mas a realidade dela não existia nenhuma. A realidade era 18 anos encurvada. 18 anos ela deixou de se posicionar como alguém para ver uma realidade diferente. Eu quero profetizar que nesses dias vocês verão umas realidades diferentes na vida de vocês. Sabe por quê, querido? Por causa da fé. Se nós estamos caminhando segundo a fé de Abraão, segundo Jesus, querido, em nome do Senhor Jesus. Nossa fé não pode, nós não podemos deixar que a nossa fé seja bloqueada pelas coisas que nos rodeiam, ou que nos chame a atenção, ou que nos faz entrar em ilusão. A mulher aqui tanto tempo ficou 18 anos encurvada. 18 anos indo na igreja, na sinagoga. Não mudou nada, querido. 18 anos. Mudou nada. Não mudou o potencial dela de fé. Deixou que a sua mente ficasse bloqueada pelas coisas naturais. Misericórdia. E Jesus continua, versículo 16. 16 mesmo. Esta é filha de Abraão,
a qual há 18 anos, quem mesmo, irmãos? Levante sua mão e diga: está amarrado, Satanás. Você vai sair agora da minha mente em nome do Senhor Jesus. Sabe o que o Satanás quer que você pense? Nas coisas naturais, querido. Se você pensa nas coisas naturais, o seu posicionamento como alguém de fé vai ficar sempre como uma mulher. Sem posição. Sem almejar. E é isso que o diabo quer, neutralizar pessoas de fé. Ele neutralizando, meu irmão, 18 anos é pouco. 18 anos é pouco a pessoa ficar neutralizada. Abraão renunciou às coisas naturais para algo do futuro, para algo grande. Aleluia! A fé, querido, quando nós renunciamos às coisas do mundo, às coisas aí que acontecem, meu irmão, nós estamos renunciando para quê? Para algo do futuro, para algo eterno. Para algo que está à nossa frente, em nome de Jesus. Mas aquela mulher, ela como filha de Abraão, paralisou a vida, meu irmão. E Jesus, quando falou com ela, sabe o que Jesus disse? A Bíblia diz que Jesus chamou ela a si. Como é que você faz mesmo, querido? Quando a pessoa está, algo que está acontecendo com ela, mas aquilo que não é verdade, como é que traz a pessoa a si? E o outro gesto? A Bíblia diz que Jesus chamou ela a si, falou: ó, acorda, tia. Você está dormindo. Perdeu 18 anos de realidade de você andar em fé. Jesus chegou para ela: ó, acorda. Satanás te prendeu. Satanás te paralisou. E eu te pergunto, igreja, facilidade em paralisar o ser humano é simples. A formiga não. O que mantém a formiga no caminho? A substância. O cheiro. E ela não desvia o caminho. Ela não desvia o caminho. Satanás que mantinha ela presa. Presa, cativa. E Jesus chegou: vamos acordar. Vamos despertar. Você, mulher, tem algo grande. Mulher, aleluia. Você tem um futuro grande. Essa posição que você está não é sua. Essa posição devolve para Satanás agora em nome de Jesus. Seja livre! Seja livre! Aleluia! Ela foi afetada, meu irmão. Satanás afetou o lado espiritual daquela mulher. E como que ele conseguiu afetar? Ela também só observava o quê? O natural, ela só ouvia natural. Ela ia na sinagoga dos homens naturais. Cuidado com as pessoas naturais, querido. Elas têm poder para bloquear a tua mente de fé. Elas têm poder para fazer com que você desanime. Misericórdia. E aí, quando a pessoa ela começa a se sentir paralisada, ela perde o desempenho do futuro. Acaba a motivação, acaba a esperança. 18 anos aquela mulher aceitou o natural, a enfermidade. E a enfermidade, o que Jesus disse a respeito da enfermidade de Lázaro? Não é para a morte.
mas é para paralisar. E a pessoa vai indo, paralisada, 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 paralisada. Aquela mulher precisava de um momento para um conserto. E Jesus falou, ó, acorda. Ó, volta para a realidade. Volta para a realidade de fé. E a Bíblia diz que Jesus, quando chamou a realidade, talvez ela despertou Jesus. Puf! Receba cura. Receba poder. Saia dessa posição que você está. E a Bíblia diz que a mulher se endireitou. Ficou livre. Aleluia. Ficou livre. Meu irmão, palavra de Deus é a palavra que cutuca nós a crescermos na fé. A mulher estava vivendo 18 anos na igreja, mas nenhuma palavra a tirou do lugar. Será que realidade que ela estava vivendo lá? Que realidade que você pode estar vivendo? Não perca o seu posicionamento de alguém que é filho de Abraão, pessoas de fé. O diabo está roubando, meu irmão, o posicionamento de fé das pessoas. E se ele consegue roubar isso, ele neutraliza a fé da pessoa. Você está vendo na Bíblia? Ela se estagnou, paralisou tudo na sua vida. Tome uma posição hoje, meu irmão, para valer realmente o seu conserto com Deus. Entre na posição. Aquela mulher fez valer o conserto dela. Jesus despertou e falou assim, opa, é hoje que eu vou me endireitar. Ela endireitou. Estou livre. Jesus disse para ela, seja livre. Mas talvez as pessoas estão assim naquelas perguntas, mas qual decisão tomar? A decisão para você tomar está aqui, querido. Reavive sua fé. Posicione-se em fé. Creia que Deus está pronto para fazer, em nome de Jesus. Aleluia. Se a palavra de Deus em algum dia que você está no culto não te cutucou para você para nada, meu irmão, misericórdia. Saia triste com você mesmo. Porque a sua fé não foi ativada. Se algum dia você sair da igreja triste, misericórdia. Com você mesmo. É porque a palavra do Senhor não mexeu com você em nada. Como que ela poderia mudar por si só, querido? Como que você pode mudar uma situação sua por si mesmo? Não tem como, querido. Mas o Senhor está aqui para mudar, amém, igreja? Para mudar a tua situação em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você sabia que no formigueiro, querido, eu vou voltar para a formiga. Você sabia que no formigueiro, querido, são 3 características, né, de formiga. A primeira delas é a formiga neutra. E a formiga neutra são as de maior número. E a de maior número são aquelas que trabalham. São as fêmeas estéreis, são as fêmeas que não conseguem gerar. São as que mais trabalham. Agora você imagine uma fêmea estéril, talvez um ser humano estéril, quanta reclamação não poderia chegar na presença do Senhor. Mas
As formigas neutras, elas são obreiras. Elas trabalham. Será por que elas trabalham, querido? Será que é para não bloquear a mente? Isso é uma formiga, querido. Será que elas trabalham para desfocar a esterilidade delas? Mas que elas possam ter a visão de não se prender a nada, de não paralisar por nada. As outras, meu irmão, são as machos e as fêmeas. Os machos, né, como eu já disse, vivem o tempo necessário só para reproduzir a espécie, só para deixar uma galera para continuar. E eles são o quê? Maravilhados por isso. Para deixar alguém fazer o caminho que um dia ele fez. Obrigado, Senhor, pelo teu reino, que eu posso fazer alguém ser igual a mim para fazer o caminho. Esse é o pensamento da formiga, meu irmão. As fêmeas, meu irmão, elas voam. Por algumas horas elas voam. Mas elas voam e voltam para o formigueiro. Aleluia. Que aliança é essa, meu irmão? E elas voltam para o formigueiro. Oh, aleluia. Elas voltam para o formigueiro. Elas voltam para o formigueiro, meu irmão. Oh, aleluia. Eu fico até... Sabe por que elas voltam ao formigueiro? Porque elas já construíram a postura delas. Qual é a postura delas? Elas saem, mas voltam. Tem postura. Nada consegue abalar elas na hora que elas voam, elas saem. Elas são livres, querido. Mas elas sabem voltar. Elas têm o caminho do formigueiro. Elas sabem o caminho do formigueiro. As fêmeas estéreis, meu irmão, elas constroem o formigueiro. As formigas estéreas constroem o formigueiro. E sabe o que elas fazem? Elas cuidam das larvas, defendem o formigueiro e alimenta a colônia. Será que toda essa movimentação é para não ter a mente bloqueada? Aleluia. Qual que é a habilidade da formiga? É o trabalho, querido. Elas não param de trabalhar quando elas têm que comer. Eu anotei sim. A substância química é chamada de feromônio. É um hormônio, é uma substância. E a substância, meu irmão, ela significa como uma placa de trânsito, orientando elas. Esse cheiro orienta elas, ó, é aqui, ó, segue. Você está de contramão. Por que algumas formigas vão e vêm? A gente pensa que elas estão batendo uma na outra. Não, meu irmão, elas sabem o que elas estão fazendo. E em Provérbio diz, aprenda com as formigas. Nelas tem muita sabedoria. E essa palavra eu comecei a montar porque eu vi o caminho das formigas. Eu falei, meu Deus, como é que pode um caminho largo, querido? Como é que pode umas coisas pequenininhas? Não é um caminhozinho assim, não, é largo. Quantas vezes a gente deve ter passado por aquele caminho? Quantas vezes elas não passaram pelo caminho? Amém, igreja?
Vocês estão aí, não? Vamos ficar em pé? Para de se colocar em posição inversa, meu irmão. Você tem fé. Se você tem fé, as realidades mudam, as coisas mudam. A realidade daquela mulher foi mudada naquele dia. Aleluia! Todas as coisas inverso que é a tua fé, hoje, meu irmão, em nome de Jesus, deixa de existir agora. E foque a tua fé. Dá sentido na tua fé. Aleluia! Enfermidade não é para a morte, mas para a vida. Aquilo que atrapalha, meu irmão, a tua fé, mantém todas as coisas naturais longe, afastado de você. Sabe o que Jesus estava dizendo para ela? Você é livre, afaste as coisas que bloqueiam você. Quantos são livres aqui? Aleluia! Nada pode bloquear em nome de Jesus, querido. Nada pode abalar a tua fé. Jesus chegou para ela e provocou a fé nela de novo. A Bíblia diz que ela, opa, a minha realidade é essa. É essa. E a Bíblia diz que ela glorificou a Deus. Aquilo que ela não podia fazer, teve gratidão e glorificou a Deus. Aleluia. Sozinho ela não poderia ficar endireitada, querido. Feche seus olhos. É hora de você expulsar as coisas que estão bloqueando a tua mente, querido. Satanás está bloqueando tua mente. Jesus estava dizendo para ela, seja livre, deixa embora isso, deixa partir isso, distancie disso. Você não precisa disso. Expulsa. Você pode expulsar, querido. Quem tem fé, expulsa. Quem tem fé não aceita. Sai em nome de Jesus. Aleluia. Se você expulsou, você creu, querido, e expulsou, perdoe a si mesmo. Você deixou de realizar propósitos para o Senhor. Oh, aleluia. Se perdoe. Jesus está te provocando agora. Perdoe, querida. Perdoe, querido. Você tem acesso ao perdão de Deus. Você tem acesso à presença de Deus. Aquela mulher tinha perdido tudo. Tinha fé, mas estava bloqueada. Oh, Deus. Aleluia. Seja livre. Seja livre. Toda pessoa de sabedoria, querido, todas as pessoas de sabedoria, ela tem uma percepção da fé. A formiga, ela tem percepção de fé. Tudo causa nela e para ela. Tudo é favorável à formiga. Sabe o que é isso? Poder de Deus, querido. Que a formiga sozinha não faz nada. A fé de formiga é restaurada todos os dias. Por que ela passa todo dia no mesmo caminho? Aleluia!
Coloca a mão sobre o teu coração. Nós vamos louvar o Senhor. E que esse cântico possa falar com você grandemente, querido. Assim como fala comigo. Quando eu ouço esse cântico. Aleluia. Existe um trono. Aleluia. Colocado no mais alto lugar. Aleluia. Rodeado de anjos. Onde Deus reina. Aleluia, Senhor. E a minha vida Ele governa. Aleluia. E a minha vida Ele governa. E esse rei veio a mim Com seus olhos em chama. com seus olhos em chama. Oh! Eu perguntei sobre os seus sorrindo me disse: O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga. Nunca apagará, não, não. O que está muito perto de você, querido, são as coisas naturais ou as coisas espirituais? As coisas naturais manteram aquela mulher 18 anos. Oh! Aleluia. Existe um amor mais ciumento que a morte. Existe. Aleluia. Existe um amor mais ciumento que a morte. Oh! Você entende isso, querido? E a minha vida? E a minha vida Ele governa. A minha vida seja E livre. a minha vida Ele governa. Aleluia. E esse rei veio a mim. A fé é restauradora, meu irmão. 18 anos aquela mulher encurvada. Jesus despertou. Eu perguntei sobre os seus olhos. Ele sorrindo me disse: Me disse. Aleluia. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apagará. Nunca apagará. Aleluia! Deus nunca morre, Deus nunca é vencido. O maior número das formigas são obreiras, querido. O fogo nunca dorme, o fogo E elas focam no formigueiro. e nunca apagará. Não. Nós não somos inúteis na fé. Deus nunca é vencido. Nunca é vencido.
Aleluia. Se as formigas neutras ficassem pensando na infertilidade delas, querido, elas se tornariam incapazes. Aleluia. Quanto mais elas fazem por algo, pelo formigueiro, mas elas têm a percepção de fé. Você entendeu isso, querido? Quanto mais elas fazem, mais elas conseguem ver o tanto de formiga que anda pelaquele caminho. E aquele caminho, uma formiga que sequer desvia do caminho. Você entendeu isso, querido? Nenhuma formiga se acha inútil. Um ser frágil, um ser insignificativo para muitos, mas para a sabedoria estão nelas. Oh. Aleluia. Aleluia. Mas nós, infelizmente, querido, nós que somos chamados como os filhos de Abraão, qualquer situação bloqueia a nossa mente. Eu quero que hoje, em nome de Jesus, faça um concerto como aquela mulher que fez, querido, e faça valer o concerto que você faz hoje. O concerto que ela fez com que ela se endireitasse. O concerto que ela fez com que ela começasse a olhar uma nova realidade, um novo plano, uma nova direção, um novo tempo, para novos territórios. Aleluia. Aleluia. Ela fez concerto, meu irmão, mas fez valer a pena. Oh, aleluia. Ela não sabia qual posição ela tinha como uma mulher de fé. Tem muito crente que hoje não sabe a sua posição de fé. Então faz o seu concerto hoje, querido. Nós estamos na campanha Ressuscitando a Fé. Culto de terça-feira, em nome de Jesus. Faça um concerto. Se perdoe, querido. Talvez a realidade que você está não era a mesma realidade que Deus havia planejado para você. Mas alguma coisa bloqueou a tua mente aí, querido. Satanás aprisionou. E você perdeu o propósito da fé. Perdeu completamente o propósito da fé. Quando perde o propósito da fé, meu irmão, perde a expectativa, perde a esperança, perde o que Deus havia preparado e separado para aquela mulher. E a posição que ela teve naquela hora, a Bíblia diz que ela, aleluia, as coisas naturais calaram-se. Aleluia. A fé começou a falar. A fé começou a dar esperança. A fé começou a dar direção. A fé começou a expandir. Aleluia. Sabe por quê, meu irmão? Porque ela fez valer o concerto que ela fez. Era o dia dela. E eu profetizo que é o seu dia. A palavra te cutucou, querido. Mas saia com ela, querido.
viva, fortalecendo a tua fé. Fortalecendo a tua fé, porque vocês são pessoas de fé. Nós somos, aleluia, filhos e filhas de Abraão. E essa realidade precisa ser viva na minha vida e na sua vida. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Existe um trono colocado no mais alto lugar. Só fé entende isso, meu irmão. Rodeado de anjos, onde Deus reina. Deus reina em ambiente de fé. E a minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. E esse rei veio a mim com seus olhos. Aquilo que você não pode fazer, meu irmão, aquilo que você não consegue mudar, sentenças, Deus pode mudar. O que é sentenciado por Satanás, Deus pode mudar. Sorrindo me disse: Fogo nunca dorme, fogo nunca apaga, nunca apagará, nunca apagará, nunca, Senhor. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido. Nunca é vencido. Obrigado, Senhor. Aleluia. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga e nunca apagará. Não, Deus nunca morre, Deus nunca é vencido. Nunca é vencido. Você sabia, querido, que tem hora, tem pessoas que não sabem perceber qual decisão tomar. Aí vem Jesus e diz: acorda. Essa é a decisão certa, querido. Desperte. Seja livre. Alcance voos altos. Era isso que Jesus estava dizendo para ela. Essa posição não é a tua realidade. Alcance. Aleluia. 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 Uma formiga inicia o formigueiro, querido. Você já pensou nisso, meu irmão? Porque elas são focadas. Colheita, verão. Colheita, verão. Colheita, verão. Colheita, verão. Colheita, verão. Colheita, verão. E não para um minuto. Em nome de Jesus. Eu quero que você dê o seu melhor aplauso ao Senhor Jesus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, a Ele, aleluia.
hoje, meu irmão. Ah, Satanás, você me prendeu, mas hoje eu estou invertendo a posição. Eu estou por cima. Você está expulso da minha vida. Sai em nome de Jesus. Sai da minha mente. Em nome de Jesus. Que a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo permaneça nas nossas vidas, na sua vida, nessa semana. E que essa semana seja a semana, a melhor semana. Oh Deus, nesse mês de abril, nesse mês de março, em o nome do Senhor Jesus Cristo, estamos encerrados.